Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. É a segunda vez que Jonas é interpelado pelo Senhor no livro de Jonas para caminhar e anunciar a Nínive, uma grande cidade, a necessidade da conversão. A cidade levaria, para percorrer toda a cidade, levariam 3 dias. Entretanto, Jonas percorre o caminho de um dia, e em um dia, toda a cidade, ciente daquilo que Jonas anunciava, se converte. Aqui tem 2 dados importantes. Se em 3 dias Nínive levaria para ser percorrida, Jonas em um dia consegue fazer bem a sua missão. Um dado primeiro. A velocidade com a qual a mensagem que Jonas anuncia chega a toda a cidade está vinculada à eficácia com a qual a palavra que é dirigida à humanidade para salvar atua. A palavra de nosso Deus tem uma força inigualável, que pode fazer a diferença de modo singular. Porém, a força dessa palavra, ela encontra em primeiro lugar sua eficácia na vida de Jonas. Porque, como disse, é a segunda vez que Jonas é chamado pelo Senhor para anunciar. E a primeira vez, ele foge. Ele se esquiva. Somente quando ele acolhe aquilo que o Senhor diz, então a dinâmica de salvação começa a atuar na história a partir de Jonas. Vejam que coisa. Há uma velocidade imensa. Se em 3 dias levaria para percorrer uma cidade e o efeito da pregação é levado em um, quão forte não é o desejo de Deus em alcançar todos os homens e todas as mulheres e ajudá-los a retomar um bom caminho. Da parte de Deus é garantido a eficácia de sua ação, de sua graça, mas fica sempre em paralelo com a pequenez de Jonas e a grandiosidade de Nínive. Ao mesmo tempo fica em paralelo um pequeno
que se recusa a deixar com que a vida de Deus atue na sua história, pode prejudicar a tantos outros. É bem assim que acontece. Me lembro que no dia de ontem eu fiz essa pergunta: será que é a palavra de Deus que realmente não tem mais a sua força? Ou será que é o modo e a postura daqueles que a anunciam, que não deixam com que ela, antes de tudo, frutifique dentro de seus corações, que fazem com que a palavra se torne desacreditada? Acredito, e me permitam dizer, que é exatamente isso. Porque enquanto Jonas foge daquilo a que é chamado, Nínive caminha para a sua perdição. A voracidade com a qual Deus deseja realizar o seu plano de amor, e a voracidade aqui parece uma palavra estranha, mas não, ele tem fome e sede de alcançar a todo ser humano para dar-lhe vida em plenitude, como quem tem uma fome tão grande que deseja realizar isso o mais rápido possível, saciar-se o mais rápido possível. Ele conta com a minha pequenez, com a sua pequenez, para conseguir atingir a tantos outros. O segundo ponto interessante é a abertura com a qual uma grande cidade, poderosa, se curva a uma simples sentença: convertam-se, ou então trilharão um caminho da autodestruição. E, na verdade, não é preciso pensarmos, como no povo do Antigo Testamento, que Deus castigue alguém. Não é necessário. Deus não precisa levantar um dedo para castigar alguém. Nós fazemos isso muito bem por Ele. Nós somos capazes de fazer isso muito bem por Ele. Se essa é uma sentença do meu professor de filosofia, Luiz Tomasi, figura singular. Ele dizia: Deus perdoa sempre. Os homens de vez em quando, a natureza nunca. Deus perdoa sempre. Os homens de vez em quando, a natureza nunca. Pensemos, se criamos uma barragem num córrego, é preciso pensar que num determinado momento essa água precisará escapar, porque senão a pressão e o acúmulo de água vai derrubar essa barragem. A natureza, a água tem a sua força. A natureza sempre dá o seu jeito. Os homens, de vez em quando, olham com compaixão. Deus sempre. Entretanto, o que quero dizer com isso é: nós somos capazes de fazer com que os sofrimentos sejam piores a partir de nossa conduta. Esses dias, alguns têm acompanhado as várias perguntas que surgem a partir de um assassinato cruel, para não dizer macabro, de uma jovem de 17 anos. E que a cada ponto, mais a história se torna terrível. Não entrarei nos detalhes para não cometer o erro de injustamente falar algo de alguém, porque não quero ser leviano. Mas pensemos, qual o requinte de crueldade com que essa jovem foi assassinada? Não basta matar, é necessário desfigurar, criar requintes de crueldade,
e que de algum modo parecem ter um pouco de prazer naquilo que se faz ao agredir alguém. Não olhemos somente para esse fato. Não. Talvez o assassinato dessa jovem seja demasiadamente desconcertante para nos equipararmos, mas pensemos. Um bem-aventurado com o qual nos relacionamos chega para falar algo de alguém que tenha escutado alguém dizer daquela pessoa, a vulga fofoca. Inclusive tem um meme muito interessante que aparece assim: a senhora gosta de fofoca? Não, eu não gosto de fofoca. Nossa, eu tenho uma fofoca para contar para a senhora. Eu não gosto. Qual é a fofoca? Percebam. Corremos o risco de conseguirmos fazer, seja por uma palavra, seja por uma postura, por uma omissão, ou até mesmo por um desejo que fica guardado dentro de nós, de vermos alguém passar um pouquinho mais de dificuldade, ou comentarmos da dificuldade, ou de alguma mentira sobre alguém. Isso do ponto de vista da fala e da escuta. Mas vejamos ao contexto geral. Se podemos tirar vantagem de alguma coisa, por que não? Se podemos furar uma fila, por que não? Se eu poderei adquirir um benefício maior em meu favor, em detrimento de alguém, por que não? Inclusive existem políticos nas nossas regiões que se beneficiam com a falha do sistema de saúde, passando pessoas à frente, em filas. Outro dia uma pessoa chega para mim e falou: o senhor não conhece fulano que poderia facilitar para que eu conseguisse fazer tal coisa com outro Beltrano? A minha resposta, infelizmente, graças a Deus, para ele, a infelicidade foi: não. Pois bem, o que isso tem a ver? Porque a partir do momento em que eu beneficio alguém, eu posso prejudicar outro. E é assim que acontece. Mas nessa hora nós não nos lembramos. Deus não precisa nos castigar, porque quando o nosso egoísmo toma conta de nosso coração e as nossas prioridades estão acima de qualquer coisa, nós conseguimos fazer com que a vida já seja um pouquinho mais difícil para outros, até aqueles que nós não conhecemos. Pois bem, Nínive se converte e logo depois, vejam que coisa, vamos acompanhar esses dias. Nínive se converte, não é destruída, e Jonas fica furioso com o Senhor, porque o Senhor me manda falar para todo mundo que vai destruir a cidade, estou aqui esperando o desfecho da história e o Senhor não destrói. É assim que acontece a história. Ele se revolta porque não houve a destruição de Nínive. Eu passei vergonha. Bem, Jonas é um pouco de cada um de nós. Somos relutantes em escutar e deixar com que a palavra em nós produza algum fruto. Somos sim relutantes. Porque afinal de contas, uma pessoa, inclusive de minha convivência, vai dizer o seguinte: Deus pode ser tudo, mas Ele não deve atrapalhar os meus planos. Então Ele não é Deus. Jonas tem a sua resistência, entretanto, depois, ao cumprir a sua missão que lhe foi dada, vê com que a benevolência e a voracidade com a qual Deus quer salvar ultrapassa os seus méritos e a sua vontade. Daí, então, Nínive, como sinal de tantos que se convertem, se torna uma pergunta para Jonas.
porque o Senhor não cumpriu aquilo que seria desgraça deles. Porque o nosso Deus não é da desgraça, mas da graça. E para nós é muito difícil entender isso. Tão difícil que no Evangelho de Lucas é dito: esta geração é uma geração má. Jesus falando a uma multidão que está ao seu redor. No versículo 29 do capítulo 11. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Permitam-me extrapolar um pouquinho aqui do que já foi, alguns já refletiram, mas eu gostaria de apresentar isso. O sinal de Jonas está marcado pela conversão dos ninivitas, está marcado pela busca da rainha que vai até Salomão para escutar a Salomão? Sim, porque buscam coisas boas, mas o maior sinal de Jonas é o nosso sinal, porque nós somos como Jonas, deixamos muitas vezes de seguir ao Senhor, porque não conseguimos escutar e atender a um pedido simples que Ele nos fez: permaneçam comigo fazendo o que devem. Outro ponto do sinal de Jonas: contemplar a riqueza do Senhor, que, como Jesus Cristo assim o faz no Evangelho de Lucas, acolhe e faz com que a vida de tantos outros se transformem. E todos aqueles que se colocam a deixar a palavra de Deus nos seus corações produzir frutos, conseguem perceber que pelo menos alguma pessoa, em algum momento, se questiona sobre o que eu estou fazendo do meu existir. E aí há um passo para a conversão e a mudança do destino de destruição para um destino de redenção. Há uma mudança de caminho. Basta nós nos alegrarmos com a mudança do caminho daqueles que conseguem encontrar-se com a palavra em nós. Mas também é preciso estarmos atentos se o nosso modo de ser de Jonas não é como o dos discípulos que, vendo tudo que o Senhor faz, ignoram uma única coisa: o que conta, de fato, é se nós vimos Deus realizar a vida no meio dos homens, e não somente o que nós recebemos. Nós também podemos ser como Jonas. E é preciso estar atentos. Porque quando o Senhor, nosso Deus, salvar alguém, ainda que nós achemos que seja o mais indigno de todos, qual é o nosso olhar para aquela pessoa que busca, de algum modo, mudar a sua história? Desacreditamos, nos revoltamos, ou pelo menos renovamos uma certeza: como Deus é bom, ao ponto de não desprezar um coração que se arrepende. E foi exatamente isso que nós cantamos no Salmo, no versículo 19b do Salmo 50. Nós cantamos: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Quando nós encontramos alguém que se arrepende e deseja reconstruir a vida, nós somos também igual a Jonas, que se revolta com o seu Senhor, porque não destruiu Nínive? Será que no fundo, dentro de nós, não existe um resquício daquele pensamento maldoso e cruel que diz assim: Deus é justo, fulano vai pagar por isso? Será que dentro de nós não existe esse sentimento? Porque eu lhes digo, ele não é cristão. Esse sentimento não está condizente com o caminho que Jesus nos chama a percorrer. Podemos ter esse sentimento, podemos ter essa lembrança, mas precisamos educá-lo. Nenhum outro sinal será dado, além do sinal de Jonas: perceber quão dedicado Deus é em salvar.
quão rica é a sua graça em nós, em ajudar outros a encontrarem um bom caminho. E quão necessário é que nós mantenhamos o horizonte com Ele e percebamos: Senhor, que bom que até aquele que eu considero mais indigno teve a oportunidade de se voltar para vós e também se arrepender. Não desprezeis um coração arrependido, mesmo que seja o do meu inimigo.